A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Deus pediu para trazer essa palavra, irmão, que a justiça dele vai ser para apavorar, né? Porque tem pessoas, irmãos, que sabem trazer terror, pavor para a nossa vida. E você sabe, irmão, que esse tipo de pessoas, né, com coração maligno, elas fazem as coisas calculadas, é tudo calculado, irmão, a maldade. E eu sempre falo aqui, irmão, que tem gente que tem prazer em ver o outro sofrer. E eu sempre falo, irmão, que você nunca venha medir o seu coração bondoso. Porque existe, irmão, né, pessoas, né, com defeito. Somos, né, pessoas com defeito. Mas tem pessoas, irmão, que têm um coração bondoso. Se elas não puderem fazer o bem, também o mal ela não faz. Ela não prejudica, irmão. Pelo contrário, procura ajudar da melhor forma. Se não tem uma condição financeira, a pessoa, né, ora, pede a Deus, né, indica alguém, fala de você para alguém. Tem pessoas que são assim, que tem um coração bom, mas nem todo mundo, irmão. Não podemos nos enganar com pessoas. Não podemos, irmão, ser inocente em relação a pessoas. Deus me deu, irmão, esse título dessa pregação. Eu gosto muito, irmão, da psicologia. E eu estava, irmão, assistindo um vídeo que foi muito interessante. Eu quero compartilhar com os irmãos. Que a psicóloga estava falando que essas pessoas que têm um coração ruim, com desvio de personalidade, são tão macabras, irmão. Quem já assistiu filme aí de terror, né? Um terror pesado, antigamente eu assistia, né? Mas Deus começou a trabalhar e chamar minha atenção em relação a isso. Porque por trás desses filmes tem forças ocultas, né? Que muitas vezes você traz para sua casa. Então tudo que você vê, irmão, é uma janela para sua casa, né? Temos que selecionar aquilo que vemos. Tudo, né, irmão? O que é bom, o que é ruim. Os nossos olhos, né? A janela da alma, né, irmão? Então temos que selecionar. Então, tem certos filmes que gostamos, irmão. Então, para Deus tirar algumas coisas, Deus ele trabalha no nosso coração, vai falando, né? Até a gente deixar, né? Obedecermos a ele. Voltando ao assunto, irmão, eu fiquei impressionada com o que a psicóloga falou, que essas pessoas adoram ver esses filmes, entendeu? Tudo bem que qualquer pessoa, né, pode gostar, mas o que ela falou, irmão, fez sentido. Ela falou que tem pessoas que não se colocam no lugar da vítima, né? Que geralmente, né, a pessoa ali que tá tocando terror ali fica atrás, e você fica, a pessoa que é empática vai ficar do lado da vítima, né? Eu ficava assim, corre, corre, aí tem irmão que fica, né, corre, se esconde, e a gente fica nervoso porque a gente fica torcendo pela vítima. Mas essas pessoas não, ela não se coloca no lugar da vítima, elas se colocam no lugar do predador. A felicidade dela, o contentamento dela é ver o predador fazer atrocidade com a vítima. Então elas acham engraçado. Eu falei, meu Deus, como existem pessoas assim. Eu sempre via, eu sempre fiquei do lado da vítima. Né? Tem irmãos aqui com certeza vai ficar do lado da vítima. Eu falei, gente, e na vida real, irmão?
existem pessoas desse nível. Pessoas que são predadoras. Pessoas que te fazem o mal, sabe? É para destruir a sua vida. É para trazer terror psicológico para a sua história. É para destruir mesmo. Você parece que saiu de uma cena de um filme, de tanta perseguição. Irmão, eu estava lembrando ontem, né? Quase eu tive um surto psicótico, porque eu estava muito fragilizada, né, ao perder meu esposo, e eu passei também um processo difícil depois, mas só que eu até pedi perdão a Deus da forma que eu reagi, mas Deus falou para mim não se culpar pelo jeito que eu reagi. Por quê, irmão? A pessoa fez tudo calculado. Sabia da minha personalidade, sabia que eu estava passando um processo difícil. E ali, irmão, começou assim, sabe? Foi o processo ali da minha casa. Começou a fazer coisa e eu surtei. Então, muitas das vezes, como você surta, fala coisas, diante de tantas provocações, o que essas pessoas fazem? Você sai como o agressor. E ela sai com o quê? Como vítima. Essas pessoas te provocam tanto. Elas fazem uma injustiça na sua vida, brinca, ri. E depois elas saem como vítima. Então, tenha muito cuidado com essas pessoas, irmão. Que essas pessoas são um verdadeiro predadores, né? E você sabe o que os predadores fazem, né? Eles destroem as suas vítimas. Então, irmão, essas pessoas sabem fazer, sabem pôr terror, sabem trazer pavor para a nossa história. Sente prazer no nosso sofrimento. Mas Deus também sabe colocar terror também. Pôr terror, irmão. Ah, irmã, é uma palavra muito... Deus sabe. Apavorar, trazer pavor ao cenário de alguém. Não trouxeram? Não fizeram por prazer? Como eu falei, irmão, Deus não faz nada para o prazer, para a gente rir, falar, bem feito, Deus fez justiça, está acontecendo. Não, irmão. É para corrigir o ser humano. Deus, ele corrige. É para que a pessoa pense, venha pensar e se conscientizar daquilo que faz com o outro. Como eu falei, tem pessoas, irmãos, que só vão saber o que fez você passar quando ela passar pelo mesmo. Quando ela ficar apavorada. Você não ficou apavorado? Você não ficou apavorada? Você não ficou em choque? Deus também sabe fazer alguém passar o mesmo que fez você passar. Infelizmente, tem pessoas que gostam, ficam rindo, dão festas e não estão nem aí. Destrói o seu cenário e ainda fica festejando. Quando nada tivesse acontecido. Mas Deus pediu para falar para os irmãos que ele vai chegar de surpresa, com uma justiça de surpresa, e será na frente de todos, para que todos vejam. Vai ser para apavorar os seus adversários. Porque Deus sabe fazer e é bíblico. A palavra de hoje, irmão, fica aqui, em Daniel, capítulo 5, verso 5, que diz assim: de repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, no lugar iluminado pelo candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar.
ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Irmãos, aqui está falando do rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Você sabe que Nabucodonosor foi aquele, irmão, que trouxe o povo de Israel a cativo para a Babilônia. E Belsazar, irmão, era um rei que não agradava a Deus. Ele não tinha temor por Deus. Ele era uma pessoa soberba, irmão. E geralmente, irmão, as pessoas soberbas, Deus nele não se agrada. Deus ele abate, irmão. Porque as pessoas que são... Quer conhecer uma pessoa soberba? É uma pessoa que não te respeita. Não respeita a sua história, não tem empatia com você. Não tem empatia nenhuma, irmão, com o seu sofrimento. Elas mesmo causam o sofrimento. Falam mal de você, se julga superior, desfaz de você, te humilha, porque elas acham que está sempre acima de você. E Deus sabe, irmão, abater o soberbo. Tem pessoas que falam, eu faço o mesmo. Você está no meu território, você está na minha casa, você depende de mim. Tem que comer mesmo na minha mão, tem que ser pisado mesmo. E Deus não gosta. Deus não gosta, irmão, dessa situação. Deus não gosta que venhamos, irmão, tratar as pessoas com indiferença. Quer conhecer alguém? Não é como ela trata alguém maior que ela. Porque essas pessoas são bajuladoras, irmão, de pessoas que estão acima dela. Como ela trata alguém que está abaixo, que tem um poder aquisitivo menor, que não tem status. Agora as pessoas falam, quer conhecer alguém? Dá status para alguém. Dá um status, dá dinheiro. É por isso, irmão, que Deus faz conosco. É o jeito que Deus trabalha. Todas as pessoas, irmão, que têm grandes propósitos na sua vida, todas, primeiro ele vai descer. Primeiro ele vai ser humilhado. Deus não dá reinado para ninguém imaturo, irmão. Porque ele sabe, se ele colocar algo grande na minha mão, nas suas mãos, você vai ficar soberbo. E Deus conhece o nosso coração. Então, primeiro, Deus permite que sejamos humilhados. É igual a Joyce Meyer, eu li o livro dela que falava, primeiro, Deus colocou Davi com Saul para tirar Saul dentro de Davi. Primeiro, Deus coloca um Saul conosco. E o Saul, irmão, é um esmeril. Você sabia que muitas das vezes, como Deus quer te tratar, Deus permite que uma pessoa com desvio de personalidade atravesse seu caminho? A maioria dos escolhidos, irmão, ele vai, ao longo da sua vida, ele vai deparar com essas pessoas. Uma para Deus tratar essa pessoa e tratar você. Você sabia? Agora, se você ficar revoltada, ah, não, perdi meu tempo, fiquei casado com uma pessoa assim há muito tempo, você tem como tirar lições disso. Muitas das coisas, irmão, aprendemos para não agir da forma que alguém agiu. Quando Davi foi coroado a rei, ele sabia que não podia fazer o que Saul fazia. Ele era humilde. Ele era segundo o coração de Deus. Mesmo a pessoa sendo humilde, irmão, se Deus não tratar, não deixar você ser humilhado, se te der coisas grandes, você vai ficar soberbo. Você vai humilhar. Então existe esse processo. E tem pessoas, irmãos, que não passam pelo esse processo. E é um péssimo administrador, é um péssimo líder, porque não sabe o que é humilhação. Tem pessoas aí que
Daqui a pouco tá lá na mídia, cresceu rapidamente. Esse é o perigo, irmão. Cuidado com o crescimento. Rápido. Cresça assim, irmão. Com responsabilidade, com humildade, sabendo que tudo vem de Deus. As pessoas que crescem rápido demais, daqui a pouco, irmão, levam um tombo da vida, depois fica numa depressão aí. Ah, porque fulano me indicou. Irmão, é Deus que abre as portas. É Deus de oportunidade. Entendeu, irmão? É por isso que Deus, muitas das vezes, tem pessoas que não entendem. Ficam revoltados com Deus. Irmão, não se revolte. Porque muitas das vezes Deus quer nos tratar. Ele quer nos tratar. Para que a gente não venha maltratar ninguém. Deus não gosta, irmão, que venhamos maltratar ninguém. Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, ele é sensível demais. Ele é sensível a gritos, a ignorância, sabe? Ele é sensível. E ele sente, irmão, a nossa dor. Ele sente quando alguém, irmão, está zombando de nós, rindo, fazendo bullying. E Deus é um Deus de justiça. O que aconteceu com Belsazar? Irmãos, o avô dele, Nabucodonosor, era um homem orgulhoso. Deus tratou muito Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, irmão, ele tinha um certo temor a Deus. Ele nunca pegou as coisas santas de Deus para profanar. Porque quando ele trouxe o rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, pegou as coisas santas de Deus, do santuário de Deus, as taças, as coisas, né? As coisas de Deus, consagrada a Deus. E Deus tem um ciúme, irmão, das coisas dele. Deus tem um ciúme de você, se você soubesse o ciúme que Deus tem de ti, o cuidado, o amor, irmão. Você tem que compreender, irmão, o amor e o zelo que Deus tem de você. E fere a alma de Deus, irmão. Quando alguém te humilha, quando alguém te despreza, quando alguém ri de você, Deus fica com o coração dele apertado e ele faz justiça. Deus não gosta que mexa naquilo que é sagrado. Nem Nabucodonosor nunca mexeu, deixou escondida, deixou guardadinha as coisas de Deus. Nunca. E olha que Nabucodonosor deu várias festas, mas nunca pegou os utensílios sagrados de Deus. Esse Belsazar, orgulhoso, resolveu dar uma super festa. Com 1000 convidados, fora ali as concubinas, as mulheres dele. E ali, irmão, bebendo demais. Aquela festa mundana, ele mandou, irmão, pegar as coisas santas do Senhor. Rindo, bebendo. Irmão, e Deus não gostou. Como eu falei, tem pessoas, irmão, infelizmente, que fazem, irmão, festas. E às vezes é seu nome que está ali. Você sabia? Que tem família que se reúne, dão festa, mas usam o seu nome como chacota. Isso é muito triste, irmão. E fica falando de você, falando da sua casa, mexendo naquilo que é santo. E Deus não se agrada. E Deus sabe acabar com festinha de alguém. Deus sabe tirar o seu nome, o nome da sua família, em determinado lugar. Até seu nome, irmão, é precioso aos olhos de Deus. E a palavra de Deus diz que ai daquele que tocar no ungido de Deus. Ai daquele, irmão, que tocar, que continuar tocando no ungido de Deus. E tem pessoas que estão acostumadas demais.
de falar assim, ué, eu falo o que eu quiser, eu toco no nome dessa pessoa a hora que eu quero, eu humilho na hora que eu quero, porque se julga superior e nada irá acontecer. Tem gente que pensa que está acima de todos. Irmãos, mas existe um Deus que coloca cada um no seu devido lugar. E Deus ali no meio da festa enviou uma mão para escrever uma sentença na parede de Belsassar. Como eu li aqui, irmão, houve um terror ali, um espanto. Ele não sabia o que significava aquelas palavras. E ele começou o quê? A tremer da cabeça aos pés. Deus sabe, irmão, colocar uma sentença, trazer uma sentença na frente de todos, para que venha respeitar o seu nome. Tem pessoas aqui, irmão, que estão precisando ser respeitadas por alguém. Ô Jesus, tem gente que nunca te respeitou, irmão. Te olha como nada. Olha seu ministério como nada. Olha a sua pessoa como nada. Te enxerga como nada. Você sabia? Isso pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser qualquer pessoa, pode ser seu pastor. Eu não sei quem é alguém. Tem alguém que não tem um pingo de respeito. Eu pedi para falar. Tem alguém que há muito tempo não tem um pingo. Não sei se é um filho, se é uma filha sua. Deus pede para te dizer, eu vou mandar uma sentença, um recado para essa pessoa. E vai trazer terror para a vida de alguém. Para alguém aprender a te respeitar e saber que você é um servo e uma serva de Deus. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus vai mandar um aviso para alguém. Talvez não seja uma escrita na parede, mas ele sabe assustar. Ele sabe calar a boca de alguém. Ele sabe trazer terror para a vida de alguém. Vai ter alguém que vai desviar. Olha que Deus manda falar. Quando alguém for falar de você, tem alguém que vai sentir até medo de tocar no seu nome. Porque Deus tem visto. Tem gente que vai para aprender a te respeitar. Porque o desrespeito foram muito. Independente das suas falhas ou não. Ninguém tem o direito de humilhar ninguém. Ninguém tem o direito, irmão, de zombar de ninguém, de perseguir ninguém, de maltratar ninguém. Não tem esse direito. Quem corrige é Deus. Teve alguém aí que se colocou como juiz na sua vida e quis te massacrar. Deus não dá o direito a ninguém de crucificar ninguém. Deus vai ter um particular com alguém, como teve com Nabucodonosor, não, com Belsassar. Estava se achando demais, estava altivo demais. E Deus, ele é severo, irmão. Tem gente que vai ter que parar, vai ter festinha aí que não vai existir mais. Tem gente que está acostumada a ficar postando fotinha de festinha para te provocar. As festas dessas pessoas são banhadas pelo seu nome, da sua família. A graça dessa família é falar de você. Desse grupinho, Deus vai acabar com esse grupinho aí. E você vai ficar sabendo.
Tava todo mundo rindo aqui das coisas santas. Seu nome não é qualquer coisa, não. Mas, irmã, eu não mereço. Eu também sou pecadora, errei muito. Não interessa. Ninguém tem o direito, não, de fazer o que está fazendo com você, não. Seja por seu passado, seja porque você está vivendo um processo aí, ninguém tem o direito, não, de retaliar a nossa história, não. Deus não dá o direito, não. Quem corrige é Ele. Deus pede para dizer para alguém aqui, quem te corrige é Ele. Quem é seu dono é Ele. Não tem ninguém que é seu dono, não. E ninguém vai ficar te humilhando, não. Seja qualquer um. Seja até filho, ignorante, que se levanta contra você. Deus está chegando para colocar alguém no seu lugar. E tem alguém que vai servir de exemplo pro restante. Não tem uma galerinha aí que essa pessoa manipulou para poder ficar contra você? Deus vai pegar essa pessoa numa justiça tão grande que vai servir por demais. A sentença foi tão grande para Belsassar, foi tão grande que ele, o reino dele foi passado, terminou o reino dele. Essas palavras que escreveu na parede, que Daniel veio interpretar, que o reino dele iria ser passado, naquela mesma noite ele iria ser morto. E realmente, irmão, foi a sentença que Deus deu para Belsassar. O reinado dele tinha acabado. Deus tinha pesado Belsassar, as atitudes dele na balança. Irmão, Deus é a balança justa. Tem pessoas que só tá... As atitudes das pessoas, ela pesa, irmão. Você sabia? Cada palavra, cada zombaria, cada difamação que alguém está falando contra você, fofocando, sendo injusto com você, humilhação, vai pesando na balança de alguém. Pesado foste na balança e achado em falta. Foi muito triste, irmão. Teve medo, tem gente que vai ter só medo, irmão. Gosta de tocar terror na vida dos outros. Até o terror chegar na casa dela, na família dela. E chegou na casa de Belsassar. E todos ali, irmão, teve que respeitar. Tiveram que respeitar. Nunca mais mexeram nos utensílios de Deus. Tem gente que nunca mais. Quem apoiou essa pessoa, quem ficou do lado dessa pessoa, para rir de você, para difamar você, Deus fará uma justiça com o Belsassar aí da sua história, que ficará de exemplo por demais. Nunca mais vão até ter medo de tocar em você. Ainda vão falar. A justiça veio, tá pagando por falar demais. Os outros mesmo vão falar. Vão se afastar dessa pessoa e vai falar, tá pagando. É assim, como a justiça de Deus chega. Olha, todo mundo sai fora. O grupo, ó. Se prepara aí que vai ter grupo aí que um vai se apartar do outro. Porque Deus, irmão, Deus não é de brincadeira, não. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Principalmente aqueles, irmãos, que Deus tem um propósito muito grande. Pode ser o errado que for, Deus defende, irmão. Deus conhece o coração da pessoa, sabe? Tem pessoas, irmão, que erram por falta de conhecimento, por falta de maturidade. E tem gente que erra porque tem um coração ruim mesmo.
Igual o que eu falei para você do filho pródigo. O filho pródigo errou, sabe? Tem pessoas que erram mesmo, sabe? É 8 ou 80 porque por falta de maturidade e conhecimento. E Deus sabe, irmão, se tratar, vai dar um ótimo escolhido. Só precisa de um tratar de Deus. E tem pessoas que são perversas. É diferente de alguém que é maleável, de alguém que sabe escutar, que tem um coração inclinado para aprender e não errar mais. Quando alguém chegava até Jesus, né, as pessoas queriam logo condenar a pessoa. Condena, apedreja, porque essa mulher é adúltera. E Jesus falava, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Não podemos, irmão, ficar atirando pedra em ninguém. Tudo que Jesus perdoou o pecado dela, mas falou o quê? Para não pecar mais. Vá e não peque mais, né? Aprenda com isso. E temos que aprender, irmão. Então ninguém pode condenar. Tem gente aí sendo condenada. Ninguém pode te condenar nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. O único que pode botar o dedo em você é Deus. Ele sabe tratar a gente. O único que pode pegar o chicote, Deus sabe chicotear a gente, irmão. Sai da linha para tu ver. Não faz o querer de Deus, não. Que Satanás vai se andar na sua vida. Entendeu? Mesmo sem vontade, com vontade, eu sei na minha obrigação, irmão. Tem dia que nem todo dia eu tô com vontade de sentar aqui e gravar. Mas eu falei, Deus, que prevalece a tua vontade. Que prevalece a tua vontade. Então, irmão, Deus honra as pessoas fiéis, com o coração voltado para Ele. Voltado para Ele. Que faz o querer dEle. Tu acha que Deus não vai te defender? Tu acha mesmo que Deus não vai te defender? Você que tem um coração bom, que você muitas das vezes erra, porque erramos mesmo, erramos. Deus fala que aquele que está de pé, olhe para que não caia. Para que não caia, né? Estamos sujeitos. E se a gente ficar arrotando santidade, que eu sou o santo, que eu sou melhor que alguém, irmão, a queda é grande. Todo dia somos tentados. Todo dia somos tentados. Mas temos todo dia falar, Jesus, misericórdia. Que meus olhos espirituais estejam abertos. Me ajuda a não pecar. Me ajuda a não... Deus gosta disso, irmão. Tem pessoas que se julgam santarrão. Cuidado. Como alguém se julgar muito santo, muito perfeito. Não somos, irmãos. Somos todos iguais e Deus gosta da simplicidade. Amém? Só até aqui em nome de Jesus. Olha o vídeo ficando longo de novo. Tá, irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O ano que vem eu pretendo, irmão, para encerrar, né? Eu não sei se é aqui, em outro lugar. Não sei, Deus tem uma promessa de me levar para outro lugar. Eu acho que está muito perto. Né? Um lugar mais sossegado. Para que eu venha fazer as minhas lives. Pelo menos uma vez no dia fazer uma live. Eu não sei se vai ser de manhã ou à noite. Aí depois eu vou ver com os irmãos aí que fica melhor para os irmãos, né? Tem que ver o que fica melhor para os irmãos, ou de manhã ou à noite. Tem irmão que trabalha, horário, essas coisas todas. Deus falou para mim entrar ao vivo, entendeu? E Deus está me preparando. Então, irmão, resta eu obedecer a Deus e pedir misericórdia a Deus pela minha fragilidade, você também. Tá, irmão? Tenha um ótimo dia, fica na paz de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?